Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal, a construção de mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre a competência de Jesus no que diz respeito à leitura. E nós começamos com esta pergunta: Jesus era analfabeto ou Jesus era letrado? E o porquê destas duas perguntas? Eu andei assistindo alguns vídeos e, diga-se de passagem, de pessoas realmente formadas, historiadores, ateus, agnósticos, os que também dizem que Jesus era apenas um mito. Então há uma controvérsia entre eles. Por exemplo, dos historiadores que eu assisti o vídeo, eles asseguram que Jesus era analfabeto. Bom, o argumento deles parte o seguinte, que apenas 5, no máximo 7% da população daquela época de Jesus sabia ler. E a maioria não sabia. Outro argumento que eles levantam é de que, por exemplo, a passagem de João, que diz que Jesus se inclinou na terra e começou a escrever, eles dizem que aquela passagem é tardia, ou seja, ela já veio aparecer no 3º ou 4º século, e não tem, por assim dizer, autoridade para atestar que Jesus sabia ler. Esses são os argumentos levantados por aqueles que defendem que Jesus não sabia ler, que ele era analfabeto. Um outro argumento levantado é este. Eu ouvi uma determinada historiadora dizer, bem como um historiador, de que não há nenhuma descoberta de alguma sinagoga do 1º século na cidade de Nazaré, onde Jesus fora criado. Então este é um outro argumento levantado por aqueles que dizem que não há nenhuma descoberta arqueológica que confirme a existência de alguma sinagoga do 1º século em Nazaré, onde Jesus fora criado. E aí por diante eles vão levantando mais e mais argumentos. Eles dizem, por exemplo, que aquela leitura que se faz em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 18 a 20, que foi dado o rolo do profeta Isaías para Jesus ler, eles dizem que ele é uma construção teológica, ou seja, que aquilo não existiu. Bom, de acordo com alguns historiadores, os acadêmicos, eles dizem que ali é uma construção teológica, que nunca existiu aquilo. Eles não negam a existência de Jesus como homem, simplesmente como homem. Mas eles negam que realmente Jesus tenha sabido ler, que ele era letrado. Então, em cima dessas críticas, nós vamos fazer este vídeo. E, na medida das nossas possibilidades, vamos dar uma resposta. Eu aqui, de já, adianto para vocês qual é o meu posicionamento. Bom, eu, na qualidade de um bacharel em teologia e tenho licenciatura plena em história e pós-graduação em docência do ensino superior, e também estou fazendo aqui ciências da religião na atualidade, estou fazendo mais uma especialização, ciências da religião. Então, nesta categoria, eu defendo que Jesus, ele sabia sim ler. E a partir daqui nós vamos construir argumentos bíblicos. Eu entendo que tem que ser bíblicos, tá bom? Que Jesus sabia ler. Bom, repito, os historiadores, eles já deram eles dão a sua versão da forma que eu apresentei, dizendo que Jesus não sabia ler. Mas eu vou começar a minha análise não desprezando as colocações dos historiadores, mas também não vou desprezar a arqueologia. E vou partir principalmente do que diz
a Bíblia Sagrada, porque é um documento. É um documento a ser investigado também. Então eu não posso, como historiador, eu não posso desprezar as informações da Bíblia Sagrada. E é a partir da Bíblia Sagrada que eu defendo que Jesus sabia ler, meus irmãos. Bom, a primeira consideração. Vamos lá. Os historiadores que eu ouvi dizem que não há nenhuma sinagoga em Nazaré que foi descoberta do primeiro século. Ok, vamos lá. Bom, mas eu quero lhes dizer aqui que 7 sinagogas, na minha pesquisa que eu fiz no YouTube, tá bom? Eu vi vídeos. Na pesquisa que eu fiz na busca, 7 sinagogas do primeiro século já foram descobertas. São as sinagogas de Masada, Gamala, Herodium, Kiryat Sefer, Magdala, Cafarnaum e Nazaré. São 7 sinagogas que pertencem ao primeiro século. Tá bom? 7 sinagogas, repito, que pertencem às descobertas arqueológicas ao primeiro século. E outro ponto que eu quero destacar aqui é que o Novo Testamento, ele diz várias vezes que Jesus pregava nas sinagogas. Que Jesus pregava nas sinagogas. E aqui é onde eu convido você para ler. É Mateus 4, versículo 23, é o que diz. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Bom, eu quero que você destaque isso. E pregava nas suas sinagogas, nas sinagogas dos judeus. Inclusive Jesus era um judeu. Os discípulos de Jesus eram judeus. Então nós estamos aqui num cenário religioso judaico, irmãos. Então eu começo por aqui, mostrando para você que Jesus pregava nas sinagogas. Isso não é novidade para todo estudioso, mesmo que não seja estudioso, para todo leitor da Bíblia Sagrada, em especial do Novo Testamento, não é nenhuma novidade que Jesus pregava nas sinagogas. Mas eu chamo a atenção o seguinte: Jesus pregava nas sinagogas. Ok? Nas sinagogas. Ele não pregava em apenas uma sinagoga. Com isso eu quero dizer o quê? Entre as sinagogas que eu descobri aqui, que foram achadas, que são 7, está uma sinagoga de Nazaré. Pelo menos o vídeo me apresentou isso. O que um determinado historiador e historiadora disseram que não foi descoberta nenhuma sinagoga de Nazaré do primeiro século. Mas na minha busca, eu vi aqui que tem uma sinagoga de Nazaré. Mas mesmo que não exista, vamos partir desse princípio aqui, mesmo que nenhuma descoberta de qualquer sinagoga em Nazaré tenha vindo à tona do primeiro século, isso não constitui uma prova contra a ideia de que Jesus era letrado, de que ele sabia ler. Isso não constitui uma prova. Se realmente nunca foi descoberta uma sinagoga em Nazaré do primeiro século, isso não constitui uma prova contra a ideia de que Jesus sabia ler. Não, simplesmente não foi encontrado até agora. Ora, veja que foi encontrada uma sinagoga em Magdala. Magdala lembra Madalena. Há muitos que dizem que Maria Madalena, esse sobrenome Madalena, vem de Magdala. E então daí muitos chegaram à conclusão de que Maria, na verdade, ela pertencia à cidade de Magdala. E foi encontrado, não faz muitos anos, uma sinagoga, os restos sinagogais ou sinagogal, lá nesta cidade de Magdala. Ok, queridos? Foi encontrado. Uma sinagoga do primeiro século em Magdala foi descoberta em 2009 por arqueólogos. Ao todo foram descobertas 7 sinagogas, as quais eu já dei o nome, certo, irmãos? E esta sinagoga, se não me falha aqui a memória,
Magdala ela fica a 7 quilômetros à distância de Cafarnaum. Se não me falhe a memória. Ou é de Nazaré. Seja como for. Esse território aqui, Magdala, ela fica ali no território, nas proximidades de Jerusalém, de Nazaré, de Cafarnaum. Mesmo que não tenha sido descoberta uma sinagoga, onde se diz que Jesus pregava e que ele tinha o costume de frequentar, e onde ele fora criado, que é Nazaré, todavia foi encontrada uma sinagoga do primeiro século da época de Jesus em Magdala. E aqui eu chamo a sua atenção para isso. Os evangelhos dizem que Jesus pregava nas sinagogas, inclusive nesta sinagoga Jesus pregou. Foi encontrada também uma sinagoga do primeiro século em Cafarnaum, e Jesus também pregou em Cafarnaum. A outra razão que nós vamos aqui dar como resposta para aqueles que dizem que Jesus não sabia ler e levantam o argumento da sinagoga é o seguinte: caso seja verdade que nenhuma sinagoga de Nazaré fora encontrada, porque nós já temos aqui 7 sinagogas, nós vamos excluir Nazaré, que com Nazaré, com a sinagoga de Nazaré são 7. Vamos excluir. Vamos dizer que nenhuma sinagoga em Nazaré tenha sido descoberta. E por que não foi descoberta? Será que é porque não existia? Não. Todas essas sinagogas aqui que eu pesquisei, a sua destruição ela é atribuída à destruição de Jerusalém e do templo em 70. Ora, sabemos que os romanos eles cercaram a Terra Santa, a Palestina, Israel, por assim dizer, desde o ano 66 a 70. Em aproximadamente 3 anos e meio, Roma ela sitiou a Terra Santa, a terra dos judeus. Onde exatamente ficavam estas sinagogas, essas 7? E a razão de essas sinagogas não estarem mais de pé, mas encontrou-se apenas restos, escombros, é exatamente porque elas foram destruídas ali no primeiro século pelos romanos. É isso que os arqueólogos dizem. Foram destruídas entre os anos 67 a 70. Ok, meu irmão? Esse é o primeiro argumento que eu aqui estou derribando contra a ideia de que nenhuma sinagoga do primeiro século em Nazaré fora descoberta. Apesar de que na minha pesquisa aqui aparece uma sinagoga de Nazaré. Mas vamos lá. O segundo ponto que nós temos que destacar, que Jesus sabia ler, é o fato de os evangelhos o chamarem de Rabi, Rabone, mestre. Esses tratamentos, Rabi, Rabone, mestre, só eram dados de fato para rabinos. Irmãos, ninguém nas páginas do Novo Testamento, e você pode procurar no Talmud, em toda a literatura judaica, você pode consultar, ninguém era chamado de Rabone, Ramban, mestre, rabino, se não fosse de fato um rabino. E aqui é onde eu gostaria de prender a sua atenção. E para ser um rabino, meus irmãos, para ser um mestre, de acordo com a cultura judaica, para ser um mestre, um instrutor de discípulos, um mestre em Israel, essa pessoa tinha que saber ler. E por que ele tinha que saber ler? Porque em Israel, para ser considerado um mestre, ele tem que dominar toda a Torá. Ele tem que conhecer muito bem a Torá. E como é que se conhece a Torá profundamente? Se conhece as interpretações da Torá, do Taná, se não souber ler. Professor, mas Jesus, eu tenho uma outra saída aqui. Ele sabia ler porque ele era o Filho de Deus. Ele era Deus encarnado. Não, irmãos. Não vamos levar por este lado, não. Nós estamos fazendo aqui um vídeo com um apanhado científico, lógico das coisas. Não vamos levar por este lado, porque por este lado a Bíblia não leva. A Bíblia jamais
mostra Jesus como rabino, como mestre, como aquele que dominava a Torá, porque ele era filho de Deus, ou seja, porque ele era nascido do Espírito Santo, porque ele era Deus encarnado. A Bíblia não leva por este lado, irmãos. Há de fato um fundamento científico e histórico que nós devemos buscar para mostrar que Jesus, ele sabia ler. Pela lógica, pela razão, Jesus sabia ler. Não é acientífico dizer que Jesus sabia ler. E digo a vocês que é mais lógico, é mais razoável se ver Jesus como um letrado do que se ver Jesus como um analfabeto. Então, meus irmãos, constantemente Jesus era chamado de Rabi, mestre. Por que eles chamavam? E eram outros mestres. Vejam que não eram simplesmente pessoas comuns, mas eram outros mestres. De acordo com o relato do Novo Testamento, eram outros mestres, outros rabinos. Nicodemos era um grande mestre em Israel. E ele se dirigiu para Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Ora, veja que Nicodemos, um grande mestre em Israel, ele reconheceu a Jesus como mestre, como rabino. Se ele reconheceu Jesus como mestre, como rabino, Jesus sabia ler, Jesus tinha todas as credenciais que um rabino precisava em Israel. Você pode ter certeza. Ele tinha todas as credenciais. Ok, meus irmãos? Ele tinha todas as credenciais. Que um rabino ou que alguém precisava ser reconhecido como mestre, a primeira credencial era saber ler, meu irmão. Essa aí era essencial. E Jesus sabia ler. Eu desconheço, volto a dizer, eu desconheço na literatura judaica, eu desconheço, sinceramente, eu desconheço um rabino que não sabia ler, que citava a Escritura apenas de memória, toda a Escritura, mas não conhecia as letras, as sagradas letras. Eu desconheço. Até mesmo o rabino Akiva, que antes de ele ser rabino, ele era iletrado, ele era analfabeto, mas depois ele se tornou letrado. Ele se tornou letrado. Pesquise a vida do rabino Akiva. E ele se tornou depois letrado. Então não existe nenhum rabino em Israel iletrado. Eu desconheço, sinceramente. Eu desconheço. Ok, meus irmãos? Então vamos aqui continuar aqui. Ora, outras passagens que mostram que Jesus frequentava sinagogas é Mateus 9:35, Marcos 1:39, Lucas capítulo 4, versículos 15, versículo 44, Lucas 13:10, João 18:20. Ok, meu irmão? Então, todas essas passagens aqui, elas mostram que Jesus frequentava as sinagogas. Tá bom? Então, eu já mostrei pelo menos 2 pontos para vocês que mostram que Jesus sabia ler. Então, nós vamos agora para o segundo argumento. Aí você me pergunta, professor, mas será que a Bíblia realmente ela ensina que Jesus sabia ler? Ela diz claramente, diz, meus queridos. Aqui nós vamos começar agora a mergulhar na Bíblia. E você é convidado. Eu aproveito para te pedir o seguinte, se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, ok? E aproveite para propagar este vídeo, o nosso trabalho. E propague este vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E antes que eu continue, eu peço que você dê um like agora, ok? Você que está me assistindo agora, dê um likezinho aí, tá bom? Dê uma curtida, isso ajuda o canal. Vamos aqui para Lucas 4, 16 a 20. Vamos ver se Jesus sabia ou não sabia ler. Começa do versículo 15. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Jesus ensinava nas sinagogas dos judeus, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Como é, irmãos? Jesus levantou-se para quê? Repita comigo. Eu pergunto, Jesus levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías.
Ou seja, o livro aqui era um rolo que se desenrolava. E quando abriu, ou seja, desenrolou o livro, achou o lugar em que estava escrito. Veja aí então a perícia de Jesus Cristo. Veja que aqui Jesus ele não está citando nada de memória. Foi-lhe dado um livro e ele abriu o livro. Ele abriu o livro. Foi-lhe dado o rolo do profeta Isaías. E quando abriu o rolo, achou o lugar em que estava escrito. Olha a perícia de Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta leitura aqui do profeta Isaías, ela se encontra em Isaías 61, versículos 1 e 2. Jesus parou bem aqui, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas na leitura lá diz, e a proclamar o dia da vingança do nosso Deus. E por que Jesus parou nesta leitura? Porque ele não veio na sua primeira vinda, de acordo com o Evangelho, ele não veio trazer a ira, mas a graça. Ele veio trazer o ano aceitável do Senhor. Por isso é que ele parou. Versículo 20. E cerrando o livro, ou seja, fechando, e tornando a dá-lo ao ministro, ao ministro da sinagoga, assentou-se. Jesus tomou assento. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Meu irmão, aqui eu lhe pergunto, de acordo com o que nós lemos aqui, Jesus sabia ou não sabia ler? Sabia. Agora que é onde entra os miticistas, aqueles que acreditam que a Bíblia é um mito. Isso aí tudo é mitologia, isso aí tudo é invenção, isso nada existiu. Jesus é um mito, Jesus nunca existiu, então não existiu leitura. Irmão, se você não acredita na existência de Jesus, se você acredita que tudo é um mito, tudo bem, aí é um problema seu, certo? Embora você não tenha como provar que Jesus é mito, tá bom? Mas uma coisa você vai ter que admitir, Jesus sabia ler. E a bem da verdade, queridos, os miticistas eles não negam que Jesus sabia ler. Há miticistas que dizem até que Jesus sabia ler o hebraico, o aramaico, o grego, que ele era um poliglota. Bom, a partir daqui, eu não consigo ver, aqui já é a minha crítica aos miticistas, aos ateus. A partir daqui eu não consigo ver Jesus como um poliglota. Eu defendo que ele sabia ler, porque a Bíblia está dizendo que ele sabia ler. Que a escritura aqui que foi dada para Jesus era um rolo em hebraico, ou de acordo com outros em aramaico, seja como for, certo é que Jesus sabia ler. Jesus sabia ler. Ou em hebraico ou em aramaico. Alguns dizem que os rolos aqui eram escritos em hebraico. E se assim eram de fato, irmãos, isso aqui prova cada vez mais a competência rabínica de Jesus. Porque apenas os rabinos, apenas os mestres, eles sabiam ler a Torá em hebraico. O aramaico era a língua falada na Palestina ali nos dias de Jesus. O hebraico era falado por poucos, bem pouquíssimo, era apenas pelos letrados, pelos rabinos, pelos mestres de Israel. Então, de acordo com as minhas pesquisas, os rolos da Torá que existiam, poderiam existir em aramaico? Poderia. Mas até onde vai as informações que me são chegadas, os rolos da Torá eram escritos em hebraico. Eram escritos em hebraico. E se este rolo que Jesus aqui pegou, o rolo de Ishayahu ou Isaías, estava escrito em hebraico, isso prova mais ainda que ele sabia ler. Por quê? Porque apenas os rabinos conheciam o hebraico. A população falava o aramaico. E eles liam em hebraico e explicavam o real sentido do que eles leram. Ok, meus irmãos? O certo é que este versículo
ou a leitura que nós acabamos de fazer em Lucas, mostra claramente que Jesus, ele sabia ler. Não importa, meu irmão, se foi encontrado alguma sinagoga em Nazaré, ou se não foi. Bom, a partir da leitura que eu fiz aqui, Jesus sabia ler. E eu acho um erro muito crasso de um historiador desprezar, para fins de, vamos dizer, de investigação, o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é um documento. Pode ter lenda? Pode. Pode ter fábulas? Pode. É obrigado a gente crer em tudo que está escrito? Não. É obrigado eu considerar tudo que está escrito como história? Não, não é obrigado. A investigação vai me levar. Mas aqui está muito claro que Jesus sabia ler. E é uma coisa do outro mundo Jesus saber ler? Não. Não. Os argumentos em prol de que Jesus sabia ler são mais plausíveis do que de que ele não sabia ler, irmãos. Então vamos aqui continuar aqui. Essa é a primeira ocorrência que eu mostro para vocês, que Jesus, ele sabia ler. A outra nós temos em João 8,16. Vamos ver o que João 8,16 diz. Ó. João 8,16. João 8,6, aliás, perdão. Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Ora, como é que Jesus não sabia ler e sabia escrever? Bom, mas aí os historiadores, alguns, né, até onde vai meu conhecimento, dizem, não, isso aqui foi um acréscimo, já aparece no 4º século, isso não existia nos tempos dos primeiros padres da igreja, não faz parte do Novo Testamento mais antigo, isso aqui já veio existir no 4º século da era cristã. Isso aqui é uma construção teológica para engrandecer Jesus, para fazer dele, de fato, um verdadeiro rabino, e tem que dizer que ele sabia ler. Bom, aqui eu quero dizer que isso aí é apenas um raciocínio. Esse raciocínio ele não pode ser provado. Ainda que tenha sido escrito apenas isso no 4º século, essa não é a única evidência neotestamentária que temos para mostrar que Jesus sabia ler. Essa não é a única, mas eu estou lhe mostrando aqui, de acordo com esse fragmento, que Jesus sabia ler. E isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Está bem aqui, irmãos. E Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então, o que o relato está me dizendo é que Jesus sabia ler. Jesus sabia ler. E para mim não tem peso este argumento de dizer que aqui é um fragmento que só foi inserido no Evangelho de João no 4º século. E se foi? E daí? E daí? Isso não prova o contrário. Isso não prova de que Jesus não sabia ler. Eu vou mostrar para você, como eu já venho mostrando nos outros pontos. Só o fato de Jesus ter sido chamado de rabino, de mestre, isso prova que ele sabia ler. A não ser que você vá me dizer que ele nunca foi chamado de mestre e que nunca foi chamado de rabino. Que todos esses termos aí foram acrescentados. Aí já é outra história, né? João 7, 14 e 15. Vamos ver. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras? Olha aí, professor, como ele sabe letras. Está aí, professor, a indagação, isso mostra que ele não sabia ler. Ele falava tudo só de memória, de cabeça. Será, meu irmão? Vamos continuar comigo a leitura. Como sabe este letras? Como sabe este letras, não as tendo aprendido. Preste bem atenção à pergunta, irmão. Como sabe este letras, não as tendo aprendido? E agora, como é que nós vamos interpretar isso? Aqui não está dizendo que ele não aprendeu as letras. Aqui não está dizendo que ele não aprendeu a ler. Porque o fato de eles mesmo reconhecerem, como sabe este letras, como sabe ele letras,
não as tendo aprendido. Por aprender aqui, irmãos, nós podemos entender não tendo estudado. Eu vou aqui facilitar o entendimento. É como se os judeus estivessem olhando para Jesus e admirados, disseram, como é que ele conhece essas letras sem ele as tê-la estudado? Como é que ele sabe essas letras? Como é que ele conhece o significado? Como é que ele conhece essas letras se ele não as estudou? Preste bem atenção. O que o autor do quarto evangelho está transmitindo, ou poderá ser o que ele está transmitindo aqui, é que Jesus conhecia as letras sagradas. As letras em questão aqui não é qualquer letra, irmão. As letras em questão aqui são letras da Torá. É a Torá. O que eles estão dizendo é o seguinte: como é que ele conhece a Torá? Como é que ele conhece a lei? Como é que ele conhece as letras sagradas? Letras estas que só os rabinos conhecem. Como é que ele conhece o hebraico? Como é que ele sabe ler o hebraico? Como é que ele entende as letras sagradas se ele as não estudou? Em outras palavras, o relato aqui parece que pretende dizer isso para nós. Como é que Jesus, seus ouvintes estavam admirados, como é que Jesus conhece as letras sagradas que só os rabinos conhecem se ele não frequentou as escolas rabínicas? Espero estar mandando alguma luz para você agora. É possível, professor, uma pessoa aprender a ler sem ter frequentado as escolas judaicas? Sim, é possível. É possível Jesus ter aprendido a ler apenas, vamos dizer, secretamente com o mestre. É possível. Nós não sabemos o que aconteceu na vida de Jesus entre o dia que ele nasceu até os seus 30 anos. Há apenas um pequeno incidente quando ele tinha 12 anos, na época do Bar Mitzvah, do mandamento da criança, que ele foi encontrado no templo, conversando com os mestres, indagando e respondendo, conversando. Ali já mostra que Jesus tinha um conhecimento profundo da Torá. Com 12 anos, ele já tinha. E ele teve ali nos 12 anos, já mostra também, que ele tinha contato com os rabinos. Irmãos, o certo é que Jesus, ele aprendeu a ler. Ainda que ele não tivesse frequentado uma sinagoga ou um instituto, eu vou chamar aqui, um instituto, uma escola rabínica, todavia alguém ensinou para Jesus as sagradas letras. E Jesus, você pode ter certeza, ele tinha um QI bem avançado, ao ponto de ele precisar apenas de um empurrão para avançar nos estudos. Alguém ensinou para Jesus, não sei quem, mas alguém ensinou para Jesus a ler. E a partir daí ele avançou nos estudos. É por isso que Lucas diz que ele crescia na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Lucas diz isso. Jesus crescia na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Ok? Como sabe este letras? Não as tendo aprendido. Bom, ele não aprendeu onde é que ele não aprendeu. Ele aprendeu essas letras, porque ele sabia. Veja bem, vamos entender a leitura. Ele aprendeu letras. Agora, onde é que ele não aprendeu essas letras? Em alguma escola rabínica. Ele aprendeu letras. Do contrário, ele não saberia falar. Ok, irmão? E eu vou lhe dizer mesmo, para você falar qualquer idioma fluentemente, Jesus falava, você tem que saber ler. Você tem que saber ler. Como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Eles não negaram que ele não sabia ler. Ao contrário, eles estavam admirados porque viram que ele sabia ler. Acontece que é mais ou menos isso aqui. Onde foi que ele aprendeu isso? Era essa a indagação. Onde foi que ele aprendeu ler assim? Então, a multidão aqui atesta que Jesus sabia ler, meus irmãos. Esta é a verdade. E aqui não é uma questão apenas, não, ele sabia ler, porque Deus capacitou que fosse. Ele sabia ler. Se você disser para mim, não, ninguém ensinou a Jesus, ele aprendeu sozinho, ele pegou, Deus foi abrindo
Se tivesse acontecido, todavia, ele sabia ler. A minha questão aqui é dizer para você que Jesus sabia ler. Ele não era um analfabeto, ele não era um iletrado. Ah, professor, mas apenas 5% da população naquela época sabia ler. E quem lhe garante que Jesus não estava no meio desses 5%? Por que você bota Jesus apenas dentro dos 95% analfabetos? Ora, se 5% sabia ler, meu irmão, qual é a garantia que você me dá que Jesus não sabia? Ah, professor, mas os historiadores argumentam que Jesus era um carpinteiro. Porque está escrito isso. Onde é que está escrito, meu irmão? Vamos lá. Marcos, capítulo... É outro argumento levantado pelos historiadores. Marcos 13. Vamos ver onde é que diz isso mesmo. Não é este o filho do carpinteiro? Mateus 13,55, que diz que ele era o filho do carpinteiro. Professor, os carpinteiros, no geral, eles não sabiam ler. E ele era filho de carpinteiro. Logo, a profissão dele era ser carpinteiro, era carpintaria. Ele não sabia ler. É você que está dizendo. Quem lhe garante que todos os carpinteiros não sabiam ler? Quem foi que botou isso na sua mente? Você pode trazer alguma prova de que todos os carpinteiros eram analfabetos? Agora vamos aqui para Marcos capítulo 6, versículo 3. O que diz aqui? Marcos 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Lá Mateus diz que ele era filho do carpinteiro. Aqui diz que ele era carpinteiro. Juntando as duas informações. Jesus tanto era filho de José, o carpinteiro, como era também um carpinteiro. Ou seja, ele herdou a profissão do pai. Agora vamos lá, meu irmão. Isso prova que por Jesus ser filho de carpinteiro e ser também carpinteiro, isso prova que ele não sabia ler. Não seja razoável. Tudo bem, carpinteiro era a profissão de analfabetos. Vamos lá. Ser carpinteiro era a profissão de quem não sabia ler, de analfabeto. Mas você acha realmente que por Jesus ser um carpinteiro, isso prova que ele não sabia ler? Isso prova? Será que isso prova? Será que não é possível que mesmo Jesus sendo carpinteiro, ele tomasse interesse pela leitura, conforme nós vemos lá parece que é em João, né? É em João. Ele indo até o templo e conversando com... Em João ou em Lucas. Certo é que ele estava conversando com os mestres, indagava e escutava. Isso já mostra o interesse dele pelas letras. Ele era carpinteiro sim, mas ele se interessava pelas letras. Nada limita ele. Pelo fato de Jesus ter sido carpinteiro, isso não impediu ele, assim eu julgo, de ele aprender a ler, irmão. E aqui a minha contracrítica a certos historiadores que dizem que Jesus, ele era um carpinteiro e a profissão de carpinteiro ela era para pessoas analfabetas que não sabiam ler. Mas quem lhe disse que todos os carpinteiros eram analfabetos? Quem disse isso? Quem disse isso? Vamos lá. Outra parte que Jesus sabia ler é Lucas 10, 34, né? Vamos lá. Lucas 10, 34. Vamos ser mais rápidos um pouco. E aproximando-se, atou-lhes as feridas e aplicando-lhes azeite e vinho, expondo sobre a sua cavalgadura, não é isso que eu quero. Com certeza eu errei. Aqui é João 10, 34. Perdão, irmãos. João 10, 34. João 10, 34. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Irmão, se Jesus não sabia ler, como é que ele sabia onde é que estava escrito? Volto a dizer, você vai me responder: não, ele sabia de cor. Não é mais viável a gente pensar que quando Jesus disse: não está escrito na vossa lei, quando ele apontou: não está escrito na vossa lei, sois deuses. Irmão, ele sabia ler. Isso aqui é mais viável se crer que Jesus sabia ler, mesmo ele citando aqui de cor. Não estou dizendo que ele não estava citando só de cabeça. Não está escrito na vossa lei, vós sois deuses, isso está escrito no Salmo mesmo. Mas é mais viável, é mais fácil se crer que
nessa ação de Jesus a gente veja um Jesus letrado do que um Jesus analfabeto. Agora vamos para Lucas 24, 27, irmãos. Lucas 24, 27. Esse capítulo 24, ó. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Está bem aqui, ó, Jesus, passando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhes. Aqui onde está a questão. Aqui mostra que Jesus era um intérprete. Jesus, ele era um intérprete, irmãos. Ele não apenas sabia de cor, mas ele era um intérprete, ele estava explicando para os discípulos. Isso é a ação de quem sabe ler. Mesmo que ele não tivesse com um rolo da Torá ali, na conversa com eles ali. Mesmo que ele estivesse citando só de cabeça, mas ele estava explicando. Ele estava explicando, irmãos, o sentido mais profundo das passagens que se encontram em Moisés e nos profetas e nos escritos. Isso mostra que ele sabia ler. Ele sabia. Versículos 44 e 46, do mesmo Lucas. Ó. E diz: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está bem aqui. Essas passagens, para mim, mostram que Jesus sabia ler. Ele não conhecia as Escrituras apenas de mente, mas de fato ele conhecia porque ele lia. Ele lia, meus queridos. Aqui, ó, ainda nós temos aqui em Mateus 22, quero citar isso aqui, ver se ainda dá tempo para nós. Mateus capítulo 22, versículo 29 a 32. Vamos lá. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ele critica aqui os fariseus, os saduceus, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora, esse conhecer as Escrituras não é um conhecer apenas de ouvido, mas é de ler mesmo, de estudar. Ele criticou. É claro que os saduceus, eles sabiam ler, óbvio, mas Jesus disse que não obstante eles saberem ler, eles não entendiam o que liam. Ok? E se Jesus criticou eles, Jesus, ele sabia ler. Porque, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Tudo isso aqui mostra, queridos, que Jesus, ele sabia ler. Ok? Vamos aqui em Marcos 12, 24 e 26, tem a mesma passagem. Aqui eu já mostrei Jesus como filho do carpinteiro. Mateus 13, 55, Jesus era carpinteiro. Marcos 6, 3. Bom, e aqui vamos fechar o seguinte. Os sinóticos dizem que havia sinagoga em Nazaré. Tá bom? Aqui havia sinagoga em Nazaré. E como no princípio do vídeo eu lhe falei que entre as 7 sinagogas, numa pesquisa que eu fiz, foi encontrada uma sinagoga em Nazaré. Vou mostrar de novo, vou dar o nome das 7 sinagogas. A primeira, sinagoga de Masada. Segunda, Gamala. Terceira, Herodium. Quarto, Kiriat Sefer. Sinagoga de Magdala. Sinagoga de Cafarnaum e sinagoga de Nazaré. Jesus foi criado em Nazaré. Então, meus irmãos, nada realmente pode dar apoio à teoria de que Jesus era analfabeto. Professor, mas são historiadores que dizem isso. São historiadores. Mas a grande questão é que nós estamos analisando também aqui à luz do texto sagrado e à luz da arqueologia. A arqueologia ela não comprova essa teoria de que Jesus era analfabeto. Ao contrário, à luz da arqueologia, fica mais fácil se provar que Jesus era letrado. À luz da Bíblia Sagrada, então, nem se fala, meu irmão. Aí esses historiadores, que eles defendem que Jesus não era letrado, qual é a alternativa que eles têm para negar que Jesus era letrado? É dizer que lá em Lucas, quando foi dado o rolo do profeta Isaías para Jesus ler, eles vão dizer que não, ali é uma construção teológica, aquilo ali não existiu. Ali é uma construção teológica. É a única saída deles. Quando chega em João,
que Jesus se inclinou e com o dedo escreveu em terra, eles vão dizer, não, isso aí não existia nos primeiros manuscritos, não, só veio fazer parte depois do 4º século. Como é que ele prova que entrou apenas no 4º século? Isso não é prova. O manuscrito mais antigo do Novo Testamento exatamente é o manuscrito de João. E é um pequeno fragmento ali, parece capítulo 1, capítulo 2. É muito pequeno. O fragmentozinho foi encontrado ali no 2º século, entre talvez os anos 125 a 160, por aí assim. É o mais antigo fragmento do Novo Testamento encontrado, foi do Evangelho de João. Já que foi encontrado só um fragmentozinho, quem é que garante que aquela passagem de João 8, que ele se inclinou com o dedo, se inclinou na terra e escreveu com o dedo, quem é que garante que não estava lá? Quem é que garante? E mesmo que não tivesse, irmãos, mesmo que tenha sido realmente acrescentado só no século IV, por que se idealizou que Jesus sabia ler? É porque o Novo Testamento mostra. É impossível, a forma como o Novo Testamento mostra Jesus, manuseando as Escrituras, debatendo com os fariseus, isso é impossível você não admitir que ele sabia ler. Tem que se admitir que ele sabia ler. Ninguém manuseava tão bem as Escrituras como Jesus manuseou se não tivesse conhecimento dela pela leitura. Essa é a verdade, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.